Olá, queridos irmãos e irmãs. Quarta-feira, dia 8 de junho, quarta-feira da 10ª semana do Tempo Comum. Evangelho de hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 19. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Para compreender o texto de hoje, texto mateano, devemos entender quem são os destinatários deste texto, desse evangelho. São os judeus que se converteram ao cristianismo. Aquilo que ficou conhecido na história do cristianismo primitivo como os judeus cristãos. Aqueles que eram judeus, mas viram em Jesus o cumprimento das profecias feitas principalmente por Isaías. Então eles se convertem, entre aspas, ao cristianismo. Ok? Mateus escreve para eles. Então, para Mateus, Cristo é o novo Moisés. Porque ele escreve para judeus. Então, o Jesus dele não pode revogar a lei. Porque Jesus era judeu. Ele está escrevendo para judeus. Portanto, o Jesus, na versão mateana, é alguém que segue a lei. Por mais que ele tenha embates homéricos com os mestres da lei e com os fariseus. Principalmente sobre a questão do sábado. Mas Jesus é um judeu autêntico, ele segue a lei. Por isso o texto de que não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim abolir, eu vim dar pleno cumprimento. Jesus traz a mensagem do retorno às origens. Lá do decálogo, do acerto que foi feito entre o povo que saiu do Egito e o povo o Deus que os libertou, antes de entrar na Terra Prometida. É lá, na origem das coisas, que Cristo quer voltar. Lembremos que no decálogo, 7 deles começa com o imperativo negativo não. É algo que eu não faço contra o outro. Aqui está o conceito do amor ao próximo implicitamente. Não matarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não furtarás, não cobiçarás as coisas do teu próximo, e por aí vai. Então são pecados que eu cometo contra o outro. Então esses pecados não podem ser realizados. Aqui, como eu falei, está implícito o mandamento do amor. Eu não prejudico o outro. Portanto, na visão mateana, Jesus é o novo Moisés. Assim como Moisés sai do Egito, Cristo sai do Egito, Moisés volta para o Egito, Jesus vai para o Egito, Moisés escapa de um genocídio de crianças, Jesus também. São paralelos construídos pelo evangelista Mateus, que aparecem bem no seu texto, porque o Jesus de Mateus é um Jesus judeu. Portanto, queridos irmãos e irmãs, devemos compreender que o Evangelho nos chama à construção do reino dos céus. Devemos ensinar os nossos irmãos e levá-los a esse conhecimento ou a esse encontro pessoal com este Cristo que deu a vida por eles também, assim como deu para nós. Nós, graças à misericórdia dele, tivemos o contato com o Evangelho e o conhecemos. Devemos levar ele a outras pessoas também, a fim de que elas possam aderir ao Evangelho e ao movimento de Jesus. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!